Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Donizete Pereira, estamos aqui na cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos. E vamos começar, o tempo está passando rápido, mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta vez vamos aprender sobre o tabernáculo. O nosso comentarista desse trimestre é o nosso pastor Elienay Cabral. Seja bem-vindo, já estamos em aula. A primeira lição desse trimestre nós vamos estar estudando sobre tabernáculo, um lugar da habitação de Deus, tá? O texto áureo está inserido em Êxodo, capítulo 25, e o versículo de número 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Verdade prática, preste atenção. O tabernáculo de Moisés foi um prototipo da Igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. O ponto central o tabernáculo foi um projeto de Deus, assim como a igreja é. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está aqui inserida no livro de Êxodo, tá? Capítulo 25, versículo 1 ao 9. Você que está chegando agora, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno, nós vamos aqui aprender junto. Se for bom para você, eu pediria um favor, nós compartilhar. O intuito aqui é que mais pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. E nós sabemos disso, queridos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Introdução. Sejam bem-vindos. Estamos em aula, em nossa primeira aula aqui do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Deus sempre desejou-se, preste atenção, a relacionar-se com o seu povo. Tá? O tabernáculo foi construído para que Deus habite nele e se encontrasse com o seu povo. Olha que lindo isso aí. A construção requereu a participação humana. Olha que interessante, por meio das ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus. Tá? Há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Nós vamos aprender tudo isso nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Isso, sejam bem-vindos, tá? Olha o tópico primeiro da lição. A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 1 a 7. Subtópico primeiro do tópico 1. Por que construir um tabernáculo no deserto? Olha que pergunta, hein? Por que será? Qual foi, na realidade, a finalidade de Deus ao outorgar isso? A finalidade foi reunir o povo de Israel diante dele e assim receber posteriormente a palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, podia ser armada e desmontada, era móvel, Eles ficavam um tempo no lugar, armava o tabernáculo, o povo deslocava e desarmava e armava em outro lugar, tá? Então ela armava e desarmava. Subtópicos 2 do tópico primeiro, a materialização da obra de Deus, tá? Então está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 1 ao 2, o projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra. Olha que lindo isso. Esse projeto de Deus estava no céu, materializou-se aqui na terra. Essa obra teve uma participação do povo de Deus através das ofertas. Ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. Sempre foi assim, Ninguém inventou nada. Sempre foi Deus que já colocou essas diretrizes.
E deixa eu fazer uma pergunta, não está na lição, da onde que veio esse ouro, essa prata, tudo essas coisas para o povo que estava no deserto? Da onde será que saiu? Na saída do Egito, a última praga, os egípcios, com medo de ser exterminados, eles, todo o ouro, prata que tinha, eles deram para o povo de Israel. Isso é tão verdade que o Salmo 105:37 diz que mais a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. No nosso tempo, esse princípio é o mesmo, tá? Para a manutenção da igreja, né? Enviar missionários, assistência social e etc. Esse princípio no nosso tempo é o mesmo. Olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, ou que oferta com alegria. Olha que a Bíblia diz também o subsídio, você não vai encontrar isso aí na lição, Lucas 6:38, dai-vos e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Qual é a regra de Deus? Dá, doa. Talvez você não recebeu nada ainda, porque você nunca doou. E quem não doa, não planta. Quem não planta, não colhe. Tá? Então essa é uma das regras de Deus. Olha aqui, subtópico 3, do tópico 1, 3 virtudes bíblicas, preste atenção, que a oferta que o ofertante, na realidade, deve saber. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento da obra, tá bom? 2, a vontade do Senhor é que contribuímos generosamente e voluntariamente para a sua obra. Isso deve ser voluntário e nem por meio de coação, sabe? Obrigado. Se a pessoa chegar em você, você é obrigado a fazer isso, aquilo, olha, você está enganado. Então nunca vai ser por coação, tá? E sim voluntário. Terceiro, o ato de ofertar é voluntário. Êxodo, capítulo 35, versículo 29, tá? Todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus deseja ver em nós uma atitude voluntária. Preste atenção que todas aquelas pessoas saíram do Egito com ouro, com prata, com bronze, mas quando Deus vai, através de Moisés, pedir a oferta, nem todos ofertaram. Só aqueles que voluntariamente foi movido pelo coração. Quem está aprendendo aí já pode dar um glória a Deus. Seja bem-vindo nessa a introdução. Na verdade, nós estamos já no tópico 1, subtópico 3, né, dessa escola bíblica. Seja bem-vindos, tá? E que Deus abençoe a sua vida. Mateus capítulo 25 e o versículo 21, a parte B. Bem-estar, olha o que está escrito: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, e sobre o muito te colocarei. Presta atenção, se você é fiel no pouco que você tem, sim, financeiro, fica tranquilo, tá? Que o muito é de Deus, dele é a prata, dele é o ouro. Uma coisa é certa, seja voluntário com amor na obra de Deus. Para quê? Para que a bênção de Deus chegue até você. Tópico 2 desta revista, tá? O tabernáculo foi um projeto de Deus. Vamos analisar como Deus elaborou esse projeto. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Subtópico 1 do tópico 2 agora. Deus que arquitetou o tabernáculo. Êxodo 25, 8. A hora que ele diz: e me farão um santuário
e habitarei no meio deles. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as instruções da planta do mesmo. Foi lá no Monte Sinai. Mas Moisés permaneceu na presença de Deus 40 dias e 40 noites para receber aquela revelação, né, do tabernáculo. Tá? Então, Deus que arquitetou o tabernáculo. Vamos para um subsídio, pá. Lá na arca de Noé, lá atrás, foi Deus também que arquitetou a arca. Noé fez, o arquiteto foi Deus, e aqui não é diferente. Deus arquitetou tudo, e Moisés, posteriormente, né, com as outras pessoas, vai elaborar, né, esse plano de Deus. Olha o subtópico 2, do tópico 2, o tabernáculo é um projeto de Deus. Embora Moisés tinha sido formado academicamente, vocês lembram disso? Lá no Egito, estudou todos os idiomas que tinha. Nós sabemos que ele estava sendo ali preparado para ser o faraó, a gente sabe disso, mas nenhum item do tabernáculo foi fruto da sua mente. O intelecto de Moisés, nesse ponto, não foi utilizado, e sim o de Deus. Tá? Com o tabernáculo de Deus, queria uma aproximação do mortal, novamente perdida. Com a elaboração do tabernáculo, o que Deus queria? A aproximação do ser humano de novo para com ele. Mesmo porque desde lá do Éden, né, quando o homem se separou de Deus através do pecado, Deus sempre procurou um meio para aproximar de novo da humanidade. E esse era um dos meios criados, foi na realidade para Deus aproximar-se do ser humano novamente. Você sabia que o Senhor quer sempre nos aproximar, que nós aproximamos cada dia mais dele? Você sabia disso? O Senhor, ele quer aproximar de nós, mas para isso, presta atenção, requer-nos de nós a santidade. Olha o subtópico 3 do tópico 2, o plano térreo do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 9. O espaço físico do tabernáculo, quando montava ele era de 50 metros por 25. Esse era o espaço físico. E a medida de côvados, né, que era a medida daquele tempo, um côvado, para vocês terem uma ideia, ele equivale a 45 ou 50 centímetros. É uma distância do cotovelo à ponta do dedo. Então eles colocavam o cotovelo, media 1, 2, era essa a forma de medida daquele tempo. Então cada côvado dava-se 45 a 50 centímetros. Quando o tabernáculo estava todo armado, 50 metros, né, por 25 metros. E continha várias coisas o tabernáculo. Um exemplo, tinha o pátio do tabernáculo, o altar do holocausto, tinha a pia de bronze, a tenda do testemunho, e dentro da tenda 2 quartos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Amém? Estamos em aula, estamos aprendendo, é o início, né? A primeira aula é o início ainda de tudo que nós vamos aprender, tá? Com isso, seja bem-vindos, tá? Fica mais um pouquinho, estamos já indo para o subtópico 3º, depois nós já vamos concluir, né? E eu sei que o Espírito Santo está nos instruindo e nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Olha o subtópico 3, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Subtópico 1 do tópico 3, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Tá? Ele tem uma importância muito grande. Paulo deu essa importância com essa relação através do tabernáculo. Romanos capítulo 15,
versículo 4, olha o que Paulo está dizendo. Porque tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino, para isso que foi escrito. Então tudo que estava escrito lá, Paulo ele trouxe já para a igreja, falou, foi para o nosso ensino. O tabernáculo deixou profundas lições para a igreja. Quando nós estudamos mais profundo o tabernáculo, nós vemos que tudo se fala de Jesus, cada peça do tabernáculo se fala na tipologia de Jesus. Tá? Sobre o tópico 2, do tópico 3, a igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. A igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizavam a igreja de Cristo, tá? Edificada para a morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Hoje, o tabernáculo somos nós, tá? Hoje, o tabernáculo somos nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que Paulo está dizendo. Não sabeis vós que sois os templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora deixa eu te mencionar algo. Será que o Espírito está achando assim pureza na sua vida para que ele habite? Porque muitas pessoas não estão sentindo mais a sensibilidade do Espírito porque não tem pureza. Se não tem pureza, o Espírito não habita, tá? Então, se eu e você somos o tabernáculo, então precisamos de santidade para que o Espírito habite dentro de nós. Estamos aprendendo, estamos em aula. Deus abençoa a sua vida. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele, tá? A igreja, o tabernáculo é espiritual. Se no de Moisés Deus manifestava, você imagina no tempo da igreja, né, que nosso tabernáculo é espiritual. Mas Deus, ele precisa o quê? De santidade para que ele habite cada vez mais em nossas vidas. E assim, os dons espirituais, ele seja, né, a primozia na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, que nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito dentro de nós. Amém? Estamos aprendendo, estamos em aula e já estamos indo para a conclusão. Essa é a primeira lição, né? Assim, nós vamos aprender muita coisa nesse trimestre, tá bom? Olha a conclusão. Esta lição teve por objetivo, presta atenção, levar a nós, ao aluno, a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. Mostra o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação do seu Filho, o tabernáculo divino. Acho que merece um glória a Deus, né? E olha que interessante, lá em João capítulo 14, versículo 16, Jesus ali, na sua oração, ele diz desse jeito: e eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, ou convosco para sempre. Então o Espírito Santo, ele está conosco, e nós somos o tabernáculo de Deus vivente. Amém? Concluímos essa lição. Deus abençoe a sua vida, tá? Alguns subsídios, um subsídio para reforçar a tua escola bíblica, e breve, né, nós já vamos estar aí gravando a segunda aula, né, dessa escola bíblica dominical, e que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Até mais. Deus abençoe a sua vida. Tchau.